Fala galera, está no ar mais um Paixão Alviverde. Hoje vamos falar sobre Palmeiras e Noroeste, válido pela segunda rodada do Paulistão. Mas antes, peço que deixem a sua curtida no vídeo, isso ajuda muito o canal. Peço também que se inscrevam, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receber as próximas notificações. Hoje também tem jogo, o Palmeiras enfrentará o Grêmio às 21h30 na Arena Barueri. O jogo é pelas quartas de final da Copinha. Vai ser televisionado pela Sport TV e em caso de vitória a gente vai enfrentar o vencedor de Corinthians e Vasco, que também joga hoje às 21h30. A outra semi já está definida, o São Paulo bateu o Cruzeiro por 3-1 e o Criciúma venceu a Ferroviária por 1-0. Bom, Palmeiras veio com uma escalação modificada, já era previsto a divisão dos grupos, essa dosagem de energia, e o que vimos ontem para mim foi exatamente o que eu esperava do primeiro jogo. Um time lento, pesado, que estava errando passe simples, tomando sufoco naquele calor de Bauru, com o Noroeste melhor fisicamente, se impondo, e como todo paulista, quando eles começassem a cansar, a gente conseguia acabar equiparando essa parte do físico e sobressaindo, mas ontem estava bem difícil mesmo, muitos jogadores muito importantes estavam totalmente fora de sintonia, fora de ritmo, perna pesada, não acertavam nada, absolutamente nada. O Gomes, o Mike, o Flaco, que apesar de estar com a máscara também estava errando coisas muito simples, o Aníbal estava dando muito espaço, então realmente foi um jogo bem complicado. E a gente poderia ter saído até com um placar bem elástico do Noroeste no primeiro tempo, porque eles perderam 3, 4 gols cara a cara e o Lomba fez 3 defesas espetaculares ali que evitou o pior. Um ponto positivo foi a volta do Veiga, ele conseguiu manter o ritmo bom o jogo inteiro, 101 minutos. A estreia do Facundo também mostrou que sabe jogar bola e o Thales, que fez um gol. Hoje ele precisa de confiança, ele começou muito bem, é um moleque que terminou o ano passado muito bem, batendo recorde na base, então esse gol tira muito da pressão que ele estava sofrendo, né? Aquela pressão interna, psicológica, ele precisava muito desse gol e é muito importante porque agora ele consegue desenvolver até mais tranquilo. E eu não quero ser precipitado, mas para mim tá parecendo que tá cada vez mais claro o porquê que o Rômulo teve menos oportunidades do que a gente esperava no ano passado. Ele entrou bem, deu até mais dinâmica no meio, mas depois que ele perdeu o primeiro passe no jogo, ele errou o primeiro passe, acabou, ele não acertou mais nada, começou a se esconder, parar de procurar jogada, então parece que ele tem uma questão psicológica muito fraca e talvez seja até isso que esteja sendo trabalhado, né, para ver se realmente ele engrena. E agora a gente vai acompanhar aqui a coletiva, ver o que dá para extrair dela, né, vamos ver se tem alguma coisa de positivo. Gabriel, tudo bem? Como é que tá? Boa noite. Olá. Queria que você falasse essa temporada, pré-temporada, pensando sem tempo de trabalho, você está conseguindo poupar um pouquinho no primeiro jogo, poupar um pouquinho no segundo, o quanto isso te acrescenta de ganho, poder não trazer alguns jogadores importantes para uma partida como essa, da mesma forma que você também tirou alguns no primeiro jogo contra a Portuguesa. E se isso continua num clássico contra o Santos? Olha, deixa só acrescentar ao que tu estás a dizer. Eu não estou a poupar ninguém, porque os jogadores ficaram lá e ficaram a treinar. Portanto, eu não poupo ninguém. Infelizmente, em função do calendário, não tenho outra forma. E mesmo assim, vocês viram os jogadores hoje, a debilidade física, muitos dos erros e da dinâmica que nós temos no primeiro tempo, o tempo e o espaço que demos ao nosso adversário para criar. Nós somos uma equipa de pressão, demos muito tempo e espaço. Isso tem muito a ver com a capacidade física. Eu perguntei a um dos jogadores do Noroeste quando começaram a treinar, e nós estávamos a ir de férias, eles começaram a treinar e nós a ir de férias. Portanto, há aqui a parte física tem muita importância nisso, e depois, eu também já vos disse e não posso fugir a isso, nós vamos ter que preparar a equipa a competir e a valer 3 pontos. Num contexto de Europa, ia-te dizer que nós estamos hoje aqui a preparar a nossa equipa, que o resultado era o menos importante, mas não é. Estamos numa competição, queremos ganhar este título, o resultado é muito importante para nós, mas também não posso não olhar para aquilo que são as capacidades físicas dos nossos jogadores, aquilo que é esta temporada, e é para fazer aquilo que nós estamos a fazer, sim. E independentemente se divide ou não divide o grupo, quem joga é o Palmeiras, não são, seja 11 estes 11, ou os outros 11, ou os que forem, é sempre o Palmeiras que joga, a nossa obrigação é de fazer tudo para ganhar, como foi hoje. Acho que, para falar um bocadinho do jogo, a nossa dinâmica hoje não foi tão boa, um pouquinho mais lentos, também talvez pelo calor também.
mas alguns passos simples e algumas execuções simples falhadas, o que para mim era normal. Eu disse-vos na última conferência de imprensa que a dinâmica que eu vi a equipa a jogar no Allianz Parque foi muito acima daquilo que eu estava à espera. Eu estava à espera de algo assim, um jogo mais embrulhado, pouca dinâmica ainda, o que é normal hoje no jogo. Que a gente acabou de comentar, né? Mas ficou acima de tudo o espírito competitivo de ir até ao fim para lutar pelo melhor resultado. Infelizmente não conseguimos e sinceramente acho que o Noroeste mereceu, ou que o resultado é justo. Ficou muito claro isso, né? Ficou claro que ele teve a mesma leitura, ele viu o time. O primeiro jogo não condiz com um jogo de volta, o primeiro jogo de temporada, né? E o de ontem realmente ele tem muito mais essa cara, aquele futebol chato, travado, mas mesmo assim, como ele citou e foi citado aqui antes também, os erros simples, isso que é preocupante. No gol deles mesmo, o Gomes cometeu uma falha simples, falha básica, então quando você está voltando de temporada não tem como você às vezes tomar algumas decisões precipitadas como foram tomadas, né? E ele citou também o calor, né? Tava muito quente, Bauru é um local muito quente, então para quem tá destreinado, tá fora do físico ideal, é muito desgastante. Professor Alexandre Colim, TV Record, em quanto tempo você imagina que vai ter o Palmeiras naquela condição que você espera? A questão física acabou pegando esse processo que acaba sendo natural. E como é que foi, gostaria que você falasse como é que foi jogar com o Noroeste? Jogar aqui em Bauru é a tua primeira vez aqui. O que você sentiu da atmosfera? O que você sentiu do time? E, enfim, o que você avalia do jogo? Olha, eu acredito que em 4 ou 5 jogos os nossos jogadores poderão estar a chegar próximo daquilo que é as suas capacidades físicas, depois falta o ritmo competitivo, o ritmo de jogo só se ganha jogando, não há outra forma. 4 ou 5 jogos, e a gente tem um clássico agora, como todo ano, sempre tem um clássico logo de cara, né? Então, provavelmente vai jogar quem tá melhor, não acho que ele vá tentar colocar força máxima nem nada do tipo, vai jogar quem tiver fisicamente melhor. Fizeste-me uma boa pergunta, eu vou voltar a responder, agradecer sobretudo ao carinho dos torcedores palmeirenses, que são daqui de Bauru, uma cidade simpática que nos receberam muito bem. Foi bonito ver de um lado verde, do outro lado vermelho, cada uma a puxar pelo seu time. Já disse, acho que o Noroeste fez uma belíssima partida, nos criou muitas dificuldades, acho que na primeira parte foram melhores, as melhores oportunidades foram deles, foi isso que eu vi no jogo. Na segunda parte nós fomos atrás do resultado, tivemos que reagir, mas uma equipa bem organizada, com uma capacidade física, eu acho que isso foi bem evidente, acima da nossa. Eu sei, já é o quarto ou quinto paulista que faço e sei o quanto é difícil jogar fora, jogar contra estas equipas. As divididas são sempre muito duras, fica também pelo menos não tenho a informação de não haver lesões, porque nós sabemos o quanto o Palmeiras motiva, mas, como disse, dar os parabéns ao Noroeste, porque de facto hoje fizeram uma partida competitiva e levam daqui um ponto, tal como nós, e acho que é justo. Talvez não tão justo, né? Talvez eles merecessem até a vitória, porque as chances mais claras foram as deles, né? Mas ainda bem que a gente achou aquele gol com o Thales. Professor, boa noite. Olá. Messias, da 94 FM. Gostaria que você falasse um pouco, né, da postura dos jogadores em campo. Você recentemente comentou sobre a questão de fazer 2 equipes ali por conta, né, do prazo, que é bem curto. Você pretende futuramente mesclar essas 2 equipes, fazer algumas alterações nesse sentido? Eu acho que nós vamos continuar assim, por isso mesmo, porque temos que continuar a preparar a nossa equipa e a competir. Reconheço que hoje, se calhar, por exemplo, o Facundo foi prejudicado em função da posição que ele mais gosta de jogar. Eu joguei com o Mike e com o Giai, os 2 abertos. Na segunda parte, se vocês viram, eu troquei. A verdade é que se calhar pensei mais na parte física do que propriamente naquilo que são as dinâmicas da equipa e meter os jogadores nas posições que eles nos podem render mais. E vocês viram, a partir do momento que eu passei o Facundo para o lado esquerdo, com o Mike de trás para a frente, o Rómulo que entrou para o lado direito, dar-nos outra dinâmica. A equipa melhorou e é isso, nós estamos aqui para continuar
a crescer a equipa fisicamente, continuar a que os nossos jogadores voltem à sua máxima forma, assim de uma forma muito resumida. Eu vejo aqui uns 15 celulares a olhar para mim. Um jogador de futebol é como um celular, quando deixamos descarregar a bateria temos que os meter à carga, é isso que eu estou a fazer com os meus jogadores, feliz ou infelizmente, numa competição que vale pontos, vale títulos, e temos que ganhar. Em condições normais tínhamos uma pré-época, um mês, o colega estava-me a perguntar, um mês para preparar a nossa equipa para jogar, temos que a preparar em competição, a valer pontos, e é algo novo para mim, aqui no Brasil, de ter uma pré-temporada de 7, 8 dias, que não é 7, 8 dias, por isso é que nós decidimos, em prejuízo do que quer que seja, dividir o grupo em dois, dar a competitividade aos dois e perceber quem vai estar melhor daqui a 3 ou 4 jogos. Eu vi muitas críticas das pessoas sobre essa resposta dele, que é algo novo e ele... porque o Abel, a maior parte da experiência dele é aqui no Brasil. Mas nenhuma vez a gente teve uma pré-temporada tão curta que nem foi agora. Talvez na época da pandemia, mas mesmo assim, essa é a primeira vez que a gente tem uma pré-temporada de 7 dias e não são nem 7 dias completos. Aí vão falar que ele gosta de dar folga ou ele estava de férias. Ele estava de férias, mas ele ficou uma semana a mais que os outros, né, para fazer o planejamento e voltou um pouco depois. Mas realmente esse mês a pré-temporada tá absurda, foi muito curta. Abel, boa noite, tudo bem? Olá. Prazer falar contigo, Danilo da Energia. A gente ouve muitos atletas que podem chegar ainda ao Palmeiras, nomes como o Claudinho, como o Andreas Pereira, mas você entende que o Palmeiras ainda precisa de um centroavante, um camisa 9 do elenco desse time? Preciso. Não tem muito o que ser falado nessa daí, realmente precisa, ele deixou claro, e eu espero que estejam trazendo, que é a posição mais carente. Independente do Flaco ter sido artilheiro do ano, independente do Thales estar fazendo gol, a gente vai jogar o Super Mundial, não tem como a gente ir para mais uma Libertadores com todo mundo se reforçando cada vez mais e o nosso ataque ser Rony, Flaco, Thales e Luigi. O Paulinho não é 9, o Facundo não é 9, o Estevão também não é 9, vai embora, então não tem condições. Boa noite, João Pedro Godoy, TVT de Bauru, criado na Globo aqui em Bauru. Luiz, a imprensa local, vou fazer 2 perguntas também relacionadas ao clube local. A primeira, a estrutura que você encontrou aqui, uma estrutura que foi muito renovada recentemente aqui, o gramado todo renovado também, queria que você falasse sobre isso, o que você encontrou, o que você achou, até por ter passado por vários bons e maus gramados aqui no Brasil. E também queria que você falasse sobre a dificuldade de se preparar para esse jogo, porque o Noroeste mudou completamente o elenco do ano passado, não tinha uma base para você estudar esse time também, né? Qual a dificuldade de você conseguir montar uma equipe e também combater os pontos positivos do adversário sem saber exatamente como joga o adversário? Olha, primeiro eu acho que este jogo começa logo no lado motivacional do Noroeste. Como eu te disse, tu vês nos duelos, nas divididas, como que dão a vida, mas é assim que funciona. É a oportunidade dos jogadores que têm de se mostrar perante um grande clube como é o Palmeiras, oportunidades de novos contratos, oportunidades de, quando acabar o Paulistão, de poder ir para outros clubes. Por isso tanta gente vê o Paulista, porque há sempre jogadores que se destacam e estes jogadores que estão em clubes inferiores, e não vou pôr aqui em dúvida a qualidade, o Palmeiras é muito melhor. Sem falsa modéstia, né? É a realidade. E como o próprio Djalminha disse na transmissão, é o campeonato mais difícil que tem, é o estadual mais difícil que tem, é o Paulista. Mas hoje dentro de campo essa qualidade técnica foi suprida por aquilo que é a vontade, é a resiliência, o espírito de equipa, a parte física, porque isso também são capacidades que ajudam a, quando uma equipa não é tão dotada tecnicamente, a conseguir superar a outra, e isso vê-se não é só aqui, em todos os lados. É a forma que se calhar a equipa que tem menos recursos técnicos de conseguir impor a equipas que têm mais qualidade técnica. Mas como te disse, o gramado, já jogamos em gramados muito piores, não foi pelo gramado que nós empatamos ou perdemos os 2 pontos, foi pela resiliência, pela qualidade, pelo espírito de equipa do nosso adversário, pela organização, pela luta. Mas acho que já há 14 anos que o Palmeiras não vinha aqui. O Noroeste subiu, certo? Portanto, sejam bem-vindos, desfrutem e nós vamos continuar o nosso caminho, mas desde que chegamos aqui ontem têm sido todos muito simpáticos connosco. Desejo-vos as maiores felicidades neste Paulistão.
Abel, boa noite. Antônio Vinícius, da Rádio Alviverde, aqui de Bauru. Queria que você pudesse contar um pouco mais sobre esse processo de adaptação dos garotos do Sub-20 ao profissional. A gente viu que o Palmeiras revelou grandes jogadores nos últimos anos, sobretudo aqueles que jogaram hoje, como o Benedetti, também o Thales, que fez o gol. Enfim, queria que você contasse pra gente um pouco sobre esse processo. Assim, todos falam das contratações, mas só um é que está a jogar, né? E é verdade que os moleques que são da base, estes já não são moleques, são jogadores que estão connosco e são tratados iguais aos outros. E depois eu, ao longo deste Paulista, vou escolher aqueles que estão melhores, né? O Thales tem, eu já disse, é um jogador que nos vai ajudar e neste momento está muito bem, e nós depois temos que, em função daquilo que os jogadores vão mostrando no treino e no jogo, escolher. É isso que nós vamos fazer, por isso dar também oportunidades a todos neste Paulista de se mostrar e perceber por meritocracia aqueles que podem começar nas fases decisivas, e o Paulista serve para isso. Eu acho que se consegue ver neste momento que há jogadores que estão à frente em termos físicos, em termos técnicos, em relação a outros. Vamos tentar que todos fiquem ao mesmo nível e depois fazer como sempre fazemos, ter um elenco dentro competitivo em todas as posições. É isso que nós vamos procurar fazer com alguns, como já disse, saíram 4 jogadores. Há jogadores que estão no plantel que podem sair ou não, depende, e se esses jogadores saírem vamos ter que repor. Eu gosto muito da base, aposto muito na base, não é de hoje, é dos últimos 4 anos, mas não pode ser só a base a sustentar aquilo que é a exigência do futebol profissional, que nos exigem títulos, que lute por títulos, e nós temos que todos juntos dentro do clube fazer um esforço para continuar que a equipa fique competitiva como tem estado nos últimos anos. Muito importante essa resposta dele, porque mostra que precisou sim essa mudança na rota, porque o pessoal fala, tem que se decidir, ou chamam ele de inimigo da base, ou falam que ele não quer medalhão. Ele está pedindo claramente jogadores prontos, está deixando claro que só a base não resolve, mas que ele vai utilizar a base sim, e o elenco é esse. Os jogadores da base vão ter que estar prontos para mostrar trabalho e para pegar a posição se for o caso. Eu acho, nesses 2 jogos, que poderia ter dado uma chance para o Figueiredo. Não sei se ele não foi bem nos treinos, não sei se ele ainda está mais tolhido, mas eu acredito que ele poderia ter recebido uma chance ou no jogo de ontem. Inclusive, já foi falado que hoje ele vai jogar contra o Grêmio, então eu esperava um pouco mais de chances para ele sim, porque eu tenho muita expectativa no futebol dele, mas os jogadores estão tendo as chances, os moleques da base estão tendo a chance, por enquanto só os goleiros e o Michel que não tiveram, de resto todos estão entrando, então é isso, não adianta achar que eles são a solução, não, eles são um componente que vai ajudar, mas o Abel está deixando claro que precisa de jogador pronto também, precisa de reforços, e sobretudo o 9 que ele já citou. Abel, hoje é Corinthians, tirinho aí no dia 1, você dividiu o grupo em 2 no campeonato, antes de começar o campeonato, e hoje foi um time que jogou diferente do time que jogou contra a Portuguesa. E depois que você colocou os meninos no segundo tempo, foi nítido que a equipe melhorou muito. Esses meninos você trouxe do Sub-20 também. É essa a ideia, realmente, trabalhar com os meninos, trabalhar com a base do Palmeiras também? Olha, eu se calhar vou fazer uma crítica a mim mesmo. Não foi os meninos, foi o treinador que não pôs os jogadores nas posições certas no início do jogo. E eu sei o que é que eu fiz no início do jogo. Quando eu passei o Facundo para o lugar dele, as coisas melhoraram. Quando eu passei o Rómulo para o lado esquerdo, as coisas melhoraram. Foi isso que melhorou, não foi os meninos. Os meninos sim, têm muita qualidade. O Thales, já disse no último jogo, o Thales é um jogador que neste momento é o nosso melhor centro avançado, o nosso centroavante, neste momento. O Lopes está com algumas dificuldades, são notórias, precisamos de mais dele, mais vontade. É verdade que teve ali um problema no nariz, está a voltar, isso nota-se, algumas debilidades. Estou em crer que a máscara ainda lhe atrapalha um bocadinho, quer naquilo que tem a ver com a parte técnica, mas precisamos de mais deles, e precisamos que realmente que esta preparação em competição seja igual para todos, para depois escolherem aqueles que são os melhores. Mas não posso negar que os moleques da base, e estamos sempre a falar, e eu falo, são jogadores do Palmeiras,
não é? Eu também já digo isso sempre aos jogadores que chegam cá em cima, quero que eles se sintam audazes e corajosos para tirar o lugar a qualquer um, ou pelo menos lutar pelo lugar, e se o demonstrarem, não tenho problema nenhum, como já fiz com vários, de meter uns em função dos outros, porque nós não precisamos só de 11, nós precisamos de 25 ou de 26, porque o ano é longo, há muita competição, há muitos jogos uns atrás dos outros, como vai ser este Paulista, e nós precisamos de todos. Tá bem? A outra resposta que gerou bastante polêmica, né? Agora que eu tô vendo na íntegra, mas não entendi o motivo da polêmica, porque falaram que ele detonou o Flaco. Não achei que detonou o Flaco. Ele, inclusive, deixou claro que o Flaco tá sentindo ainda as dificuldades por causa da máscara. É normal, precisa de adaptação, a máscara atrapalha realmente, mas ele espera mais do cara também, e é normal, realmente todos nós esperamos. E sobre o outro ponto que deu a polêmica é que, ele tá assumindo que errou. Eu vi um comentário falando que ele tá fazendo torcedor de palhaço. Não, é muito claro, não tem como arrumar pelo em ovo numa dessa. É só você analisar o contexto e analisar nas entrelinhas. Se ele deixou claro que ele ia dividir o grupo em dois, porque precisa dosar energia, ele precisa dos dois grupos com 100% do físico ao mesmo tempo, então é claro que ele vai dar prioridade para quem estiver melhor fisicamente. Ele vai, mesmo que isso vá prejudicar o jogador, porque ele vai estar talvez fora de posição, mas nesse momento que está todo mundo abaixo do ritmo e precisa de ritmo jogando, não vai fazer uma grande diferença. Então, não vi motivo para polêmica, foi uma coletiva boa e bem esclarecedora na minha opinião. E uma curiosidade é que ontem a gente completou 50 jogos desde a final para o São Paulo que a gente perdeu em 2021. Foram 35 vitórias, 12 empates e apenas 3 derrotas. Foram os 3 jogos que a gente perdeu no jogo de ida das finais, foi um contra o São Paulo, um com a Água Santa e um contra o Santos. Ou seja, um por campeonato. De lá para cá a gente fez 82 gols e a gente tomou apenas 26. O aproveitamento do time foi de 78%. Fica claro que a gente, no Paulistão, a gente está nadando de braçada nos últimos anos, né? A gente, tanto que conquistou o Tri, tá agora com um bom início em busca do Tetra. E é um time muito forte. A gente, por mais que tenha um empate aqui e outro ali, você vê, é um time que está chegando todo ano com a melhor classificação, está chegando invicto na final e perdemos um jogo em cada campeonato aí nas finais, mas estamos chegando muito forte todos os anos. E agora a gente volta a campo na quarta-feira, dia 22, às 21h35, contra o Santos. O jogo vai ser na Vila, vai ser da terceira rodada do Paulistão. O Abel falou que vai continuar usando grupo A e B, né? Mas se tratando do clássico, tem gente que está falando que ele vai usar força máxima. Mas, na minha opinião, começo de temporada, a força máxima é bem relativo, porque é quem tiver melhor, como a gente acabou de falar. Então, não sei se ele vai mesclar ou se ele vai manter o time A, que é um time que jogou melhor, inclusive, tá mais leve, então eu não sei o que esperar. E bom, vou ficando por aqui. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da partida, a escalação, substituições, a atuação dos jogadores, expectativa por reforços, o que vocês acharam da coletiva. E mais uma vez, peço que deixem seu like aqui no vídeo, isso ajuda muito o canal. Se inscrevam, compartilhem o vídeo e ativem o sininho para receber as próximas notificações. Até mais!